Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, nós já lemos esse texto na semana passada, vamos ler novamente essa semana e novamente na semana que vem, pensando nesta série sobre os primeiros presentes de Natal. Estamos nessas semanas de Advento, semanas que antecedem a comemoração do nascimento de Jesus. Obviamente nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, é pouco provável que Jesus tenha nascido no final do ano, principalmente porque é um tempo de inverno em Israel. A Bíblia nos diz que os pastores estavam nos campos, então seria impossível pastorear no campo nesse tempo, por causa do tempo frio. Então não tem nada a ver com dezembro, mas ao longo da história da cristandade, foi eleito um dia para nos lembrarmos do nascimento de Jesus. Obviamente que a Bíblia não nos diz que nós temos que celebrar o nascimento de Jesus, embora exista muita celebração no dia do nascimento de Jesus. O Evangelho de Lucas nos mostra muitas canções de adoração por ocasião da anunciação e do nascimento de Jesus. O evento que é nos ensinado nas Escrituras a comemorarmos, por mais diferente que seja, né? É o evento da morte de Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus. Porque é na morte e na ressurreição de Jesus que nós encontramos vida. Sim, para que Jesus morresse, ele precisava ter nascido. Mas só nascer não resolvia o nosso problema. Jesus nasceu para morrer. Jesus nasceu com a missão de morrer. Então nós celebramos de fato o nascimento de Jesus e a encarnação de Jesus, porque nós temos em vista toda a obra de Jesus. Jesus é o Deus eterno que sempre existiu, mas no tempo e no espaço entra na vida humana, pisa a poeira deste mundo, se veste de carne, para que possa viver juntamente com os seus, experimentar das vicissitudes da nossa vida, de forma que Ele não só pode dizer, eu entendo o seu sofrimento, porque Ele é Deus, mas porque Ele passou pelos mesmos sofrimentos que nós passamos. Mas, em última instância, e mais importante de tudo, Jesus encarnou para morrer. Jesus é o presente dado por Deus no dia do seu nascimento, que nós chamamos de Natal, mas esse presente só foi desembrulhado na cruz do Calvário, onde estava ali o Messias completamente despido, pendurado em uma árvore, pendurado no madeiro, e ali estava a escandalosa graça de Deus. As duas verdades escandalosas da Escritura: Deus é um Deus de justiça, e nenhum pecado passa impune diante de Deus, mas Deus é um Deus de graça, pois Ele lança sobre o seu próprio Filho os nossos pecados, para que tenhamos livre acesso à sua presença. Essa é a mensagem de toda a Escritura. É isso que o Antigo Testamento profetizava, é isso que o Novo Testamento aponta. O Novo Testamento explica o Antigo e o Antigo ilustra o Novo Testamento. E nós estamos então diante deste texto, nesta cena que geralmente é atribuída ao Natal, mas já vimos na semana passada que esta cena aqui não acontece na noite em que Jesus nasceu, na verdade acontece depois, provavelmente até mesmo quase 2 anos após o nascimento de Jesus. E o texto nos diz em Mateus 2, verso 1, depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido dos judeus, o rei dos judeus? Vimos a sua estrela levantar-se e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Aqui eles estão citando o profeta Miqueias, capítulo 5. Eles dizem então, em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta: mas você, Belém, da terra de Judá, de forma alguma é menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá o governante, que pastoreará o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do exato momento em que a estrela tinha aparecido. E enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto levantar-se foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino.
E quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, e ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostraram e o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Tendo sido advertidos em sonho de não voltar a Herodes, retornaram para a sua terra por outro caminho. Nós temos meditado nesta sequência sobre esta cena que é atribuída à noite de Natal, mas como nós já vimos, ela não tem nada a ver com a noite de Natal. Estamos chamando essa série de Os Primeiros Presentes de Natal, porque é a primeira menção a Jesus recebendo alguma coisa, recebendo presentes. E aquela famosa cena que nós vemos aí, dos 3 reis magos na estrebaria, nós já vimos que ela foi completamente desconstruída pela Escritura. Primeiro porque não tinha estrebaria nesse momento. Na verdade, até a nossa visão sobre o que seria este lugar onde Jesus nasceu, às vezes é remetida a esta imagem de um lugar distante da casa, mas não era assim que as coisas funcionavam no primeiro século. As casas que existiam no primeiro século, elas tinham já dentro delas, dentro dos seus muros, o lugar onde ficavam os animais. Era praticamente a garagem da casa, ela não ficava fora dos limites da casa. Então a gente coloca os carros hoje, na época eles colocavam os animaizinhos que eles tinham domésticos dentro da casa. Essa aí é a imagem de uma casa do primeiro século, em que a gente vê no segundo andar, ali nós encontramos os aposentos, onde as pessoas de fato dormiam. Na parte de baixo, na garagem ali, ficavam os espaços de convívio comum, onde ali tinha também uma cozinha rudimentar, onde se preparavam os alimentos, e ali ficavam os animaizinhos. Tem até uma outra réplica aí de uma casa aí do primeiro século que dá para ver um pouquinho melhor. Então, na parte de baixo, vê que está dentro dos limites da casa. Jesus nasceu em uma hospedaria, diz as Escrituras. E as hospedarias eram lugares onde os visitantes, ou os viajantes, encontravam repouso. Então, era mais estruturado ainda do que mesmo uma casa. Mas também nessa lógica aí de uma garagem. Então, porque não havia espaço, diz o texto, nos aposentos, Jesus nasceu na parte de baixo. O que também faz bastante sentido, Porque vocês percebem aí que para chegar no segundo andar, olha a escadinha que tem que subir, Então, uma mulher grávida, prestes a parir, subir uma escada como essa também não seria algo muito confortável, Então, Maria fica ali embaixo juntamente com José, e é ali que nasce Jesus. Então, primeiro, Jesus não nasceu nessa estrebaria distante, numa gruta, fora da casa, não, era ali dentro dos domínios da casa. Mas o texto que nós vemos diz que quando os magos encontram Jesus, já não estava mais neste lugar, estava na casa. Muito provavelmente nem mesmo nessa casa onde ele havia nascido. Porque lembra que José vai com Maria para Belém por conta do recenseamento que estava acontecendo. A família de José era de Belém. Então ele vai a um lugar onde ele tem muita gente. Belém não era uma cidade muito grande, era um vilarejo, um povoadozinho, onde José cresceu. Então familiares, amigos, tinha ali à vontade. Aquela noite era complicada, porque era tempo de recenseamento. Mas após esse tempo, tem um lugar ali muito, muito fácil de se encontrar onde estaria Jesus, que fica ali em Belém durante um tempo, antes de ir para o Egito, depois do Egito, voltar e então ir para Nazaré, onde Jesus cresceu. Jesus é chamado de Nazareno, porque ele nasceu em Belém, mas foi crescido em Nazaré. Eu vi essa semana, naquelas caixinhas de pergunta do Instagram, na verdade era um Reels, em que uma moça fala assim: gente, eu estou lendo a Bíblia aqui, eu estou lendo o Novo Testamento, e eu me deparei com um negócio esquisito, que eu nunca fiquei sabendo disso. Vocês sabiam que o nome de Jesus era Emanuel? Ela falou: mas eu não entendo, era Jesus Emanuel? Era Emanuel Jesus, tipo um nome composto? Era apelido de Jesus Emanuel? E Cristo, como é que fica? Não era Jesus Cristo, nome composto? Então ela fez uma salada de frutas, com o nome de Jesus. Mas o nome que nós temos é só Jesus, Jesus. As pessoas não tinham nome composto antigamente, não tinham nem sobrenome. As pessoas eram identificadas pela sua genealogia. Então era fulano, filho de ciclano. Então Jesus, filho de José, provavelmente esse seria o nome composto de Jesus. Jesus Bar José, ou Jesus, filho de José. Outras pessoas eram conhecidas pelos seus ofícios. Alexandre, o carpinteiro, Jonas, o ferreiro. As pessoas eram conhecidas pelos seus ofícios ou pela região de onde vieram.
Por exemplo, tem uma mulher chamada na Bíblia de Maria Madalena. Madalena porque ela era de Magdala. A mulher era, então, dessa cidade chamada Magdala, por isso ela era uma Magdalena, né? Então, Maria Madalena. Às vezes as pessoas pensam que ela é um nome composto, né? Maria Madalena. Não, Maria de Magdala. Ela era dessa região. E Jesus era chamado de Jesus Cristo de Nazaré. Cristo é um título, Messias, ungido, escolhido, esperado. E Nazaré, o lugar de onde ele veio. E o Emanuel. Emanuel é um dos títulos dados a Jesus. Ele é Deus conosco, que em hebraico, Emanuel, Deus conosco. Amém? Deu para, né, um pensamento melhor aí a respeito da identidade, do RG de Jesus, né? Não tem esse RG tão grande. E pensando na pessoa de Jesus, tendo nascido em Belém, chegam agora estes magos, e nós já desconstruímos também a ideia dos magos. Não eram 3, a Bíblia não fala o número, fala apenas a quantidade de presentes. Não eram reis, não há nenhuma menção nas Escrituras de que eles eram reis. Isso foi acrescentado séculos depois, baseado na má interpretação de uma das profecias, que falava sobre reis. Então, bom, se naquela profecia falava, eles têm que ser reis, fizeram essa intercalação. Em algum ponto da história deram até nomes para eles, né? Que era Baltazar, Belchior, ou Melchior, né? E tinha mais um, Gaspar. Gaspar, Baltazar e Belchior. Então, eu não sei de onde tiraram esses nomes. Em algumas tradições disseram que até encontraram os ossos desses 3 reis magos lá na Alemanha. O que eles estavam fazendo na Alemanha, eu não sei. E essa tradição ainda diz que sabiam que eram eles, porque os olhos ainda estavam no crânio e estavam olhando em direção a Jerusalém. Tem umas tradições que vêm por aí, a gente não sabe muito bem de onde eles tiram essas coisas, né? Mas a Bíblia não fala nada disso. Não eram 3, não eram reis, e nem eram magos, no sentido que a gente conhece hoje de magia. Magos vem da palavra magoi, que era uma tribo sacerdotal de pessoas sábias. Lembra que em Israel haviam 12 tribos. Uma dessas tribos era a tribo de Levi, que eram de pessoas que se dedicavam à religião, à fé, ao sacerdócio. Os povos pagãos também tinham pessoas separadas para estas coisas da fé e da ciência. No caso dos persas, dos babilônicos, eram esse grupo chamado de magoi. Eles eram sábios, conselheiros dos reis. Eram aqueles responsáveis por aconselhar em momentos de guerra, em momentos de batalha. Eram responsáveis por respaldar a legitimidade daquele rei. E participavam, inclusive, das coroações dos novos reis. Havia uma ideia entre os persas, por exemplo, de que nenhum rei persa podia ser rei sem antes se submeter à disciplina dos magoi, aprender os ensinamentos dos magóis. E eles não podiam ser reis na Pérsia sem a anuência e a consagração feita pelos magói. Essa lei era chamada de lei dos medos e dos persas. Se você ler Daniel, vai ver isso sendo falado várias vezes. Era exatamente isso. Um conjunto de conhecimentos que misturava conhecimentos místicos com conhecimentos científicos. Os magói olhavam para os céus, faziam contagem dos calendários, sabiam os movimentos dos astros, mas também apontavam para questões místicas, sobrenaturais, olhando para os céus. Então era uma mistura de astrônomo com astrólogo, com teólogo, com cientista, com botânico, com filósofo, com tudo que tem direito, né? Parece aquele desenho das meninas superpoderosas, vai caindo um monte de coisa no caldeirão, mexe e vira os magói. Esses eram os magói. Então não eram 3, não eram reis e nem eram uma mistura do David Copperfield com o Mr. M. Nada disso. Eram homens sábios, conselheiros de reis. Nós estamos pensando então nestes presentes que eles trazem, porque estes presentes falam muito a respeito do presenteado. Falam muito a respeito de Jesus. Ao pensarmos sobre o ouro, nós vimos que ouro é um presente que era dado aos reis, porque eles reconhecem a realeza de Jesus. Saem inclusive da sua terra para encontrar Jesus e dizem: onde está o rei dos judeus? Reconhecem em Jesus o rei dos judeus. E agora nós vamos pensar em um outro destes presentes, nós vamos pensar a respeito do incenso. Vamos pensar um pouco a respeito desse segundo presente, que é o incenso. O que é mais esquisito ainda, né? Dar ouro para uma criança, por mais que tenha valor,
né? Já ganhou nos seus... Lembra quando você era pequeno e no aniversário ganhava meia de presente? Lembra? Não lembra, não? Eu ganhava meia de vez em quando. Eu tenho até algumas fotos, não sei se minha mãe tem guardado. A gente tinha uma mania, na minha época, de tirar foto da cama cheia de presente. Tinha isso também na sua época? Tirava... E aí sempre tinha muita meia, né? E a criança feliz ia lá abrir o presente, meia? O que eu vou fazer com a meia? Por que meia? Eu quero brinquedo, né? Tipo assim, presente diferente. Às vezes a gente vai em festa de criança, a Maiara quer comprar roupa, fala, roupa não é presente para criança. Roupa é presente para os pais. Os pais gostam de ganhar roupa para as crianças. Agora, para a criança é brinquedo, né? A criança gosta de brinquedo. Agora, dar ouro para uma criança, tudo bem, é valioso. Agora, dar incenso e mirra. Incenso. O que é o incenso? Primeiro, o incenso é uma resina muito aromática, muito fina e muito cara, que era extraída dessa planta aí, a Boswellia turífera, ou Boswellia serrata, que crescia em lugares muito específicos, que era retirada de uma forma muito específica. Essa resina, então, quando secava, virava esses cristais, e esses cristais eram comercializados. Era um produto de alto valor agregado, tanto que quando dissolvido essa resina, ela era chamada de ouro líquido, tamanho o seu preço. Então, de maneira prática, a gente sabe que provavelmente José e Maria venderam tudo isso para poder custear a viagem deles para o Egito e o tempo que eles permaneceram no Egito. Mas há um simbolismo muito importante neste incenso, principalmente pelo fato de que o incenso sempre é visto em contextos litúrgicos, tanto entre o povo de Israel, quanto entre os povos pagãos. O incenso era uma especiaria aromática que estava sempre conectada à oração, adoração e sacrifícios. Não só entre os judeus, como eu disse, mas também entre os pagãos. Há um texto interessante de Êxodo, capítulo 30, os versos 7 e 8, em que Deus está prescrevendo o mobiliário e as coisas que deveriam existir no tabernáculo. Então ele diz que Arão, o chefe dos sacerdotes, queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente diante do Senhor, de geração em geração. Havia uma prescrição de Deus, de que uma das coisas que aconteciam frequentemente no tabernáculo e depois no templo, era queimar este incenso continuamente. Continuamente. Tanto é que, se você se lembrar, quando Zacarias tem aquela visão do anjo, falando a respeito do nascimento de João Batista, lembra? Ele está no seu turno, ele havia sido sorteado para adorar ao Senhor no templo, queimando incenso. Foi ali, neste lugar, em que ele recebeu a visão de um anjo, que lhe anunciou o nascimento do seu filho, João Batista, que seria o precursor, que anunciaria o Messias. Então isso era algo que acontecia o tempo todo, como um símbolo, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, de oração. E oração era algo que devia acontecer o tempo todo, né? Entre os judeus de manhã e à tarde. A gente também faz isso, né? A gente ora todo dia, pelo menos 2 vezes ao dia, né? Não? 2 vezes por semana, pelo menos, a gente ora, não conta no culto, fala em casa, né? Oração é algo contínuo na vida do adorador. E esse era o símbolo que acontecia todos os dias, de manhã e ao entardecer. Se você se lembra da planta do tabernáculo, acho que aí fica mais fácil de ver, a imagem não ajuda, né? Mas aqui a gente vê o tabernáculo, né? O pátio. Aí aqui tem o altar do sacrifício. O altar do sacrifício era uma grande churrasqueira, né? Dizem que Deus é brasileiro, inclusive dizem que ele é gaúcho, gostava muito de churrasco, né? Então aqui acontecia o sacrifício, os cordeiros eram imolados e levados para cá, onde ali havia brasa, fogo, e eles eram completamente consumidos, e aquele cheiro subia em adoração ao Senhor. Aí aqui ao fundo nós temos a bacia de bronze, onde antes de entrar os levitas tinham que lavar as suas mãos, porque só entra a presença do Senhor depois de sermos lavados, limpos. E isso aqui, depois a gente pode até fazer no ano que vem, nas quintas-feiras, um estudo sobre o tabernáculo. Gente, isso aqui é fenomenal. Isso aqui é Jesus do começo ao fim. A gente vê o sacrifício, que nos dá acesso à lavagem, que então nos dá acesso à presença de Deus, tudo na figura de Jesus, tudo na pessoa de Jesus. E entrando, nós temos então isso aqui.
Aqui é o santo lugar e lá dentro é o santo dos santos. Aqui no santo lugar tinha esses 3 elementos. O castiçal, a menorá, que ficava com a luz acesa o tempo todo. Este lugarzinho aqui, que era a mesa dos pães, onde ficavam 12 pães e vinho, pão e vinho, te faz lembrar alguma coisa? Lá dentro também, sempre. E aqui, o altar do incenso. Esse caixotinho de mais ou menos 45 centímetros quadrados, né, por 90 de altura, onde ali era queimado continuamente o incenso. E o incenso tinha esse símbolo de adoração, subindo a Deus. Né? A gente vê mais uma cena aqui, de como era o altar do incenso, um altar feito de ouro, na verdade de madeira revestida de ouro, e aqui o sacerdote, à frente da cortina do Santo dos Santos, oferecendo continuamente adoração ao Senhor. E aqui, Salmo 141, vai nos falar exatamente dessa dinâmica. O salmista diz: clama a ti, Senhor, vem depressa, escuta a minha voz agora quando clamo a ti. Seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Desde o Antigo Testamento se entendia que o cheiro subindo e a fumaça subindo era um símbolo das orações do povo de Deus. No Novo Testamento a gente vê isso também. Apocalipse capítulo 5, verso 8, falando a respeito do Cordeiro, vai dizer que ao recebê-lo, as 4 criaturas, o Cordeiro recebe o livro, e as 4 criaturas viventes e os 24 anciãos se prostram diante do Cordeiro, e cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O incenso é esse símbolo de oração. Ainda em Apocalipse, no capítulo 8, versos 3 e 4, falando de uma das trombetas, nos selos que é aberto, o versículo 3 diz: outro anjo que trazia um incensário de ouro, aproximou-se, ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer, com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro diante de Deus. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. É interessante que quando Deus fala para Moisés construir o tabernáculo, Deus diz a ele que esse tabernáculo é a réplica de um tabernáculo dos céus. Como se aquilo que se via no terreno apontava para essas realidades eternas, celestiais. E Apocalipse vai nos mostrar alguns desses elementos simbólicos que mostram a adoração diante de Deus e as orações como sendo este incenso que é levado diante do Senhor. Lembra, eu falei que então o altar do incenso ficava do lado de cá, do Santo dos Santos, de frente para a cortina, e ele ficava ali o tempo todo. O tempo todo. Só havia um momento em que ele era movido. Só havia um momento em que ele deixava de estar do lado de cá e passava para o lado de lá. E esse momento acontecia no chamado dia da expiação, no Yom Kippur. Levítico capítulo 16, versos 12 e 13, diz o texto: pegará um incensário cheio de brasa do altar, que está diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu. Porá o incenso no fogo diante do Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está sobre as tábuas do testemunho, a fim de que não morra. Olha que coisa maravilhosa, gente. Tudo aquilo que está no Antigo Testamento nos aponta de maneira simbólica, como sombra, para o ministério de Jesus. Enquanto o incensário estava do lado de cá, simbolizando as orações oferecidas continuamente, e a fumaça passava para dentro do Santo dos Santos, e Deus recebia a oração do povo continuamente. No dia da expiação, no dia do perdão dos pecados, então esse incensário passava para dentro, e ele ganhava uma nova função. A função era que, quanto mais se colocasse fumaça, a fumaça ia encher aquele cômodo do Santo dos Santos. Assim, quando o sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano, entrasse, ele seria coberto por aquela fumaça, e ele não morreria diante da santa presença do Senhor. O que cobria o sacerdote durante o seu ofício era a fumaça do incenso que acontecia no Santo dos Santos. Durante o tempo do dia da expiação, o sacerdote tinha que oferecer uma oferta pelo seu próprio pecado, pelos seus pecados. Porque só dá para entrar na presença de Deus depois que nossos pecados foram expiados por meio do sacrifício.
Então ele entrava, agora, coberto por aquela fumaça do incensário, e ali podia oferecer a oração pelo povo de Israel. Queridos, isso continua falando conosco. Aquilo que nos cobre da ira santa de Deus é a graça da fumaça agradável do sacrifício de Jesus. Neste dia do Yom Kippur, as brasas que estavam dentro do incensário eram as brasas que eram retiradas lá do altar, lá de onde o sacrifício foi feito. Era a brasa do sacrifício, trazida dentro do altar, que produzia um aroma suave diante da presença de Deus, que poupava o adorador diante da presença de Deus. E ali está, novamente, essa figura do incenso. E, mais uma vez, a gente vê o incenso em Levítico capítulo 2, quando ele era misturado com aquilo que era chamado de as ofertas de cereais, ou oferta de gratidão. Se tirava um punhado, diz o texto, pegará e levará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um deles apanhará um punhado da melhor farinha e azeite, e com todo o incenso, e os queimará no altar como porção memorial. É oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Essa oferta era chamada de oferta de gratidão. Gratidão. Porque a nossa gratidão sobe ao Senhor com um aroma suave, com um cheiro suave. Então, ao adorarmos ao Senhor com gratidão, Deus não só gosta de ouvir a nossa voz, não só gosta de ouvir a nossa oração, mas para Ele, gratidão tem cheiro bom, tem cheiro gostoso. Por isso nós precisamos cultivar na nossa vida gratidão e não murmuração. Murmuração tem outro cheiro que não tem nada a ver com o cheiro agradável que sobe ao Senhor. Mas quando lembramos de quem Ele é, o que Ele tem feito, essa oferta sobe ao Senhor como gratidão. E ao olhar para tudo isso, queridos, nós vemos exatamente uma figura que é sensitiva. Nós vemos algo que produz cheiro bom e algo que produz uma fumaça visível. E essas coisas simbolizam coisas espirituais. Deus é tão bom, porque Ele prega aos nossos corações de inúmeras formas. Falar a palavra de Deus é uma das formas que nós aprendemos, ouvimos, conhecemos a palavra de Deus. Mas Deus, de uma maneira tão abençoada, ao longo da história, tem se revelado também através dos nossos outros sentidos. Eu escrevi até um artigo uma vez para o mestrado, falando exatamente sobre esse suprimento que Deus nos dá, para nós nos lembrarmos da sua graça. E Deus ensina por meio de música. Sabia que a música fica registrada em uma parte do cérebro diferente das informações que a gente recebe pela fala? Tanto é que existem pessoas que já estão em estado senil, que já não entendem nem quem são, mas que conseguem se lembrar de canções, conseguem cantar, conseguem se alegrar com músicas da sua infância, adolescência. Talvez você já tenha visto vídeos de pessoas já em estado completamente senil, que mal conseguem esboçar reações, mas quando colocam uma música, volta o sorriso ao olhar, ao rosto daquela pessoa. Então Deus estabelece a música como um elemento para falar da sua palavra. O Senhor estabelece festas, onde se comia, onde se dançava, para que esses movimentos sensíveis pudessem também trazer a memória. E sempre Deus falava, olha, isso tudo vai acontecer, essas festas devem acontecer, para que vocês lembrem aos seus filhos das coisas que Deus fez, para que vocês contem à próxima geração. Não é isso que é a ceia? Quando nós nos reunimos para cear, nós pegamos do pão, nós pegamos do cálice, e nós estamos vendo o elemento, nós estamos tocando o elemento, nós sentimos o cheiro do elemento, nós sentimos o gosto do elemento. Assim, todos os nossos sentidos são utilizados por Deus para nos fazer lembrar das obras que Ele tem feito nas nossas vidas. Por isso que eu acho tão importante, queridos, esse elemento da tradição na nossa vida. Principalmente você que é pai, de criar momentos de tradições familiares com os seus filhos, principalmente em torno da Escritura. Sabe quando alguém diz assim, quando chega esse tempo de Natal, eu me lembro lá na casa da minha avó, a gente assentado à mesa, o cheiro de comida, a gente cantando cânticos de Natal, sabe? Essas memórias afetivas, essa tradição. Deus não despreza essas coisas, muito pelo contrário, na Escritura o que nós mais vemos é Deus ressaltando estas coisas, para que fique cravado não só na mente, não só no intelecto, mas no coração. A fé não é meramente intelectual, a fé é afetiva, a fé é emocional, a fé é de alma, é coração.
não é só cabeça, não é só racionalidade, embora a racionalidade faça parte da fé, mas ela fala desse amor. E as tradições têm esse papel muito importante. É por isso que é importante nós aproveitarmos essas épocas do ano para criarmos boas memórias com os nossos filhos, para que quando eles estiverem adultos lá, vão dizer: poxa, eu lembro nas épocas de Natal, papai e mamãe se assentavam com a gente, liam a Escritura, a gente orava junto, a gente decorava a casa, e criando essas memórias afetivas que apontem para Cristo, que apontem para a obra de Deus. Amém, queridos? Então, já caminhando para o final, essas duas verdades a respeito do incenso são importantes de nós pensarmos. O incenso sempre estava conectado com essa ideia de liturgia. E o incenso sempre era, primeiro, oferecido para Deus, segundo, oferecido pelo sacerdote. Sempre. Tanto entre os judeus, quanto entre os povos pagãos. O incenso era sempre para Deus ou para as divindades. E ele sempre era apresentado pelo sacerdote. E é interessante que Jesus é mostrado na Escritura dessas duas formas. Jesus é o sumo sacerdote. Na verdade, Hebreus vai usar pelo menos 11 vezes a expressão sacerdote direcionada para Jesus. Jesus, na verdade, é apresentado como o sumo sacerdote. Hebreus capítulo 4, versos 14 diz assim: aproximemo-nos do trono da graça. 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que nós confessamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. E o verso 16 então vai dizer: assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Jesus é o sumo sacerdote. Sumo sacerdote era esse, ou o sacerdote era esse, que fazia o intermédio entre o povo e Deus. É até interessante que quando essa palavra sacerdote vem para o latim, ela vira a palavra pontifex, de onde a gente tem o pontífice, né? E pontifex significa aquele que constrói ponte. E é exatamente isso que Jesus é, aquele que construiu a ponte, em que o seu próprio sacrifício, o seu sangue, é a ponte que liga homens com Deus. Ele é o sacerdote, e nós podemos nos aproximar de Deus pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu por meio do seu sangue, porque Ele se entregou, Ele entregou o Cordeiro que era Ele mesmo, sendo o nosso sacerdote. Hebreus capítulo 7, verso 23 vai dizer: ora, houve muitos daqueles sacerdotes, porque a morte os impedia de continuar no seu ofício. No entanto, Jesus, visto que vive para sempre, tem um sacerdócio permanente. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. O autor de Hebreus diz: olha, naquela época tinha muito sacerdote, porque eles morriam, acabava o tempo deles, o serviço não acabava, mas o tempo deles acabava, então tinha que ter sacerdote o tempo todo. Diz: mas Jesus, visto que vive para sempre, intercede por nós o tempo todo. A gente não precisa de um outro sacerdote, porque o nosso sacerdote não morre. E é interessante que Hebreus vai dizer que Jesus, após entregar o seu sacrifício, ele se assenta à direita do trono. E é legal que, de todo o mobiliário que tinha dentro do templo, do tabernáculo, o único mobiliário que não tinha era uma cadeira. Não tinha lugar para sentar, porque o sacerdote estava sempre trabalhando, o trabalho nunca acabava. Mas Jesus, ao apresentar o sacrifício, pode sentar, porque o trabalho está acabado, está consumado. Jesus conquistou para nós esse acesso à presença de Deus. E João vai dizer que Ele está à direita do Pai, onde intercede por nós. Ele intercede em nosso favor. Jesus intercede em nosso favor. Nós não sabemos nem orar como convém. Nós não sabemos nem nos apresentar diante de Deus, mas nós podemos orar, porque Jesus interpreta as nossas orações diante do Pai, e Ele mesmo ora em nosso favor. Jesus é o nosso intercessor constante.
Como é bom quando a gente sabe que tem alguém orando por nós, né? Às vezes as pessoas vêm e falam assim, pastor, estou orando por você. Eu falo, glória a Deus. Aí, de vez em quando estou meio mochibento, ali triste. Aí eu recebo uma mensagem da irmã Agnes, ela, estou orando por você. Eu falo, glória a Deus, tem alguém orando por mim. Que benção. É bom saber que tem alguém orando por nós. Mas e quando a gente sabe que Jesus está intercedendo por nós diante do Pai? Isso deveria encher o nosso coração de alegria. De saber que às vezes a gente ora pelo outro, sem saber muito a respeito do outro. Sem saber muito como o outro está se sentindo. Mas Cristo ora por nós, nos conhecendo profundamente. Nós não ficamos sem oração. Nós não ficamos sem intercessão. Porque Cristo está intercedendo por nós. Afinal, Paulo vai dizer a Timóteo, 1 Timóteo 2,5, pois há um só Deus, e um só mediador, um só fazedor de pontes, entre Deus e os homens. E esse é Cristo Jesus, homem. Ele é o único que nos dá acesso ao Pai. Por isso, voltamos para Mateus capítulo 2, em que diz que estes magos, ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Então eles prostraram-se e o adoraram. A prostração, um sinal de reconhecimento da realeza de Jesus. Mas a adoração, um sinal de reconhecimento da divindade de Jesus. Lembra? Incenso era sempre entregue para Deus e sempre entregue pelos sacerdotes. E Jesus é sacerdote, mas Jesus é Deus. Jesus é o próprio Verbo que habitou entre nós. O Verbo que encarnou. João capítulo 1 diz que aquele que é a palavra habitou entre nós. Talvez você se lembre que a palavra habitou ali é uma palavra que João inventa. Traduz para habitou para o nosso português. Mas a palavra que João usa ali é uma palavra que ele inventou. Ele pega tabernáculo e transforma num verbo. Diz que aquele que é a palavra tabernaculou entre nós. Virou tabernáculo entre nós. A própria presença de Deus no tempo e no espaço. Qual era a diferença principal do tabernáculo e do templo? O templo ficava parado. E o tabernáculo ia para onde os israelitas iam. Para onde o povo de Deus estava. João diz, aquele que é Deus, sempre Deus, fez a habitação em meio aos homens. Tabernaculou entre nós. Jesus é sacerdote, o nosso sumo sacerdote. Mas Jesus é Deus. Olha que coisa incrível, queridos. Olha o que acontece diante da presença de Jesus. Talvez eu já tenha contado essa anedota de um judeu que está no alto de uma montanha, olhando para baixo e vendo o tabernáculo montado, e aparece um pagão do lado dele, e diz, o que está acontecendo ali embaixo? Aquelas pessoas estão entrando, trazendo as suas oferendas, e o judeu dizia, bom, ali eles estão trazendo a oferta pelos seus pecados, e Deus os está perdoando, porque eles estão oferecendo a sua oferta de pecado. E aquele pagão disse, eu quero entrar ali, eu quero levar a minha oferta. E o judeu olha para ele e diz, você pode entrar, você sendo judeu pode entrar. E ele diz, mas eu não sou judeu. E o judeu diz, então não tem como você entrar ali. E ele olha e vê o santo lugar, a casinha, a cabaninha ali, ele fala, eu vejo que tem algumas pessoas entrando por ali, os outros não entram, mas aqueles entram, o que tem ali? E aquele judeu diz, bom, ali é o lugar santo, e ali estão os elementos da presença de Deus. Do lado de cá está a menorá, está a mesa dos pães, o altar do incenso. E ele disse, poxa, e como é que eu faço para entrar lá? Ele diz, olha, só sendo judeu, mas não só judeu, nascendo da tribo de Levi, você pode entrar ali. Não só nascendo da tribo de Levi, mas sendo um sacerdote, aí você pode entrar ali. E aí ele diz, poxa, eu queria tanto ter nascido judeu, da tribo de Levi, da família escolhida para ser sacerdote, para então entrar naquele lugar. E ele pergunta para aquele judeu novamente, e o que mais acontece ali? E aquele judeu diz, bom, tem uma cortina, e atravessando aquela cortina, a arca da aliança, o símbolo máximo da presença de Deus. É ali que Deus se revela, é ali que Deus fala. E aquele homem diz, poxa, eu queria tanto ter nascido judeu, da tribo de Levi, da família dos sacerdotes, para então entrar naquele lugar, e me deitar naquele lugar, e contemplar a presença de Deus naquele lugar, e ficar horas e horas vendo a Deus. E o judeu diz, espera, não é bem assim.
Ali, só o sumo sacerdote, que é o chefe dos sacerdotes, ele entra uma vez por ano e fica alguns poucos minutos, trazendo expiação para o pecado do povo. E aquele homem vai embora, pensando que ele nunca teria a oportunidade de ficar face a face com a presença de Deus. O que nós vemos em Mateus capítulo 2, é essa lógica completamente invertida. O que vemos nesta cena, dos magos deitados em prostração diante de Cristo, são pagãos, gentios, não judeus, vendo face a face o Deus encarnado. Na pessoa de Cristo Jesus, toda barreira, toda distância que os nossos pecados impunham na nossa relação com Deus, na pessoa de Cristo, nós temos acesso à presença manifesta de Deus. Estes magos mostram em antecipação aquilo que nós podemos fazer hoje, com confiança, falar com Deus face a face, ver ao Senhor, saber que Ele nos ouve, saber que Ele nos recebe. Amém, queridos? A título de aplicação, nós podemos aplicar essa palavra, primeiro, reconhecendo a divindade de Jesus, reconhecendo que Ele não é só um mestre da moral, mas Ele é o próprio Deus encarnado. Segundo, reconhecendo o sacerdócio de Jesus, reconhecendo que Ele intercede em nosso favor, junto ao Pai, e Ele conhece com profundidade a nossa dor, a nossa angústia, os nossos problemas. Ele conhece, Ele sabe como está o nosso coração, e nós podemos nos achegar a Ele, e às vezes mesmo sem palavras, só com lágrimas, só com dor, dizer: Senhor, o Senhor sabe, e essa é a nossa oração, o Senhor sabe, porque sabemos que o Senhor intercede em nosso favor diante do Pai. Ele nos liga, Ele nos dá acesso, Ele nos abre o caminho. Jesus é o único acesso ao Pai. Não há um outro jeito, não há um outro caminho, não há um outro intermediário. Há um único mediador entre Deus e os homens, e esse é Jesus Cristo, o homem. Em terceiro, cultivar uma vida de oração. Assim como no Antigo Testamento, o incenso era apresentado todos os dias, de manhã e à tarde. Cultivarmos uma vida de adoração e de oração. O Senhor quer ouvir a nossa voz. Veja, o Senhor prescreveu que orássemos. O Deus que sabe todas as coisas, disse para que oremos. Por quê? Se Ele sabe tudo, por que é que nós oramos? Deus não precisa da nossa oração. Nós é que precisamos orar. Deus não precisa conhecer os nossos pedidos. Nós é que precisamos saber que Ele conhece os nossos pedidos. Por isso nós oramos. Às vezes sem vontade. Às vezes sem aquele fogo. Orar quando o coração está cheio e arrebatado de alegria é fácil, né? Agora às vezes a gente não quer nem falar com Deus, às vezes a gente não quer nem fechar o olho. Por isso que é tão importante esse momento, principalmente quando você não quer vir, quando você não está com vontade de vir, vem, porque nesse lugar você se vê obrigado a orar, se vê obrigado a cantar, se vê obrigado a ouvir. E é nesses momentos que o nosso coração é mais uma vez tocado pela graça de Deus. Cultive uma vida de oração. Deus instituiu que orássemos. E por último, queridos, juntamente com as nossas orações, que entreguemos a Jesus a nossa gratidão. Gratidão tem cheiro suave diante do Senhor. Gratidão tem cheiro bom para Deus. Que tiremos da nossa boca, dos nossos lábios, toda murmuração. E que venhamos a aprender a cultivar o hábito da gratidão. Quando o nosso coração se encher de amargura, quando o nosso coração se encher de murmuração, comece a lembrar todas as coisas que Deus já fez na sua vida. Quer uma dica? Pega um caderninho e sempre que você se lembrar de algo, anota. Olha o que Deus fez, olha o que Deus fez, olha o que Deus fez. Que quando seu coração estiver amargurado, sabe quando o nosso coração está fechado? Parece que o coração chupou um limão, sabe? Assim, fechado. Aí você pega o caderninho e começa a ler todas as coisas que Deus já fez na sua vida, começando com a sua salvação. Tem um hino antigo que diz: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-a de uma vez, e hás de ver surpreso o
quanto Deus já fez. Às vezes nós nos esquecemos do quanto Deus já fez. E é aí que o nosso coração se pega apático, triste, depressivo. Que cultivemos o hábito da gratidão, porque gratidão tem cheiro bom para Deus. Amém? Os presentes falam muito daquele que é presenteado. Jesus é rei, Jesus é o sacerdote, Deus. Semana que vem vamos pensar um pouco a respeito de mirra. Espero que você esteja conosco, em nome de Jesus. Se puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.